Seja bem-vindo à minha terceira tentativa de criar um canal no YouTube. Se você quer saber como que foram essas duas vezes, pode ser que tenha alguém aí que tenha acompanhado a segunda vez. Eu conto pra vocês depois. Eu sou Lídia Oliveira, sou atriz, sou professora de teatro, produtora, e empresária. Eu empreendo dentro da Marketing, que é uma agência de marketing. Vamos começar essa série de aulas aqui dentro do YouTube com vários assuntos. E a nossa primeira aula será sobre o e-book. O e-book. Eu escrevi um e-book em 2024, que é, na verdade, um livro digital. Ele ficou bem robusto de conteúdo. E para poder facilitar um pouco mais dessa leitura, ampliar o acesso também a esse conhecimento, que eu estou criando agora esse canal no YouTube. Vou começar a gravar a tela aqui para a gente entrar dentro do e-book. Certo, vamos lá então. Temos aqui então o Guia Prático para o Instagram, passo a passo para empreendedores. Esse foi o livro que eu escrevi no ano de 2024. Na verdade, eu escrevi esse e-book lá por volta de 2022, quando eu comecei a dar algumas mentorias. E aí eu precisava que as pessoas tivessem um guia para poder entender mais ou menos aquilo que a gente falava dentro da consultoria e para poder consultar também em outros momentos. Então ele nasce lá atrás com esse objetivo, e aí depois eu olhei para esse material e falei assim, gente, isso aqui dá para a gente aproveitar muito. Então, é isso. A comunicação do livro é voltada para empreendedores, para empresários que desejam ter ali o Instagram como um meio de comunicação com seus clientes ou prospects, né, que são futuros clientes, pessoas que vocês querem alcançar. Mas acho que esse conteúdo ele pode ser bem proveitoso para muitas pessoas, inclusive quem quer também trabalhar com o Instagram ou pessoas da nossa própria equipe que querem entender como que funciona toda essa parte de esse ciclo de criação de conteúdo para o Instagram. É uma coisa que a gente está aí especializado há pelo menos 5 anos criando conteúdo intensamente para o Instagram. Não no nosso próprio perfil, mas no perfil dos nossos clientes. No nosso próprio perfil, a gente começou há pouco tempo, porque, né, casa de ferreiro, espeto de pau. E aí a gente precisa mudar isso. Precisamos mudar. Então, também com o intuito, né, de criar conteúdo, tornar isso daqui mais acessível, que a gente inicia esse canal também. Vamos lá, então, passear por esse livro, né? Aqui a gente encontra tem ali a parte de introdução, de boas-vindas, sobre mim. Primeira parte é o construindo o conceito, onde a gente vai conseguir analisar a pesquisa de mercado, toda essa parte mesmo conceitual de criação de uma marca e do início desse processo. Então, a gente vai entender aonde que a gente está dentro do mercado, qual é o nosso nicho, com quem que a gente quer dialogar. Depois a gente vai fazer uma autoanálise para quem já tem um perfil dentro do Instagram. Então a gente vai fazer essa análise desse perfil. E a gente vai projetar isso para um prazo de mais ou menos 30 dias. Por quê? Aqui dentro eu ensino a nossa metodologia de criação de conteúdo. O intuito principal desse livro é: se você ainda não consegue delegar o serviço de criação de conteúdo para uma agência, para um social media, para um especialista, você pode começar a fazer esse processo para que um dia você consiga delegar essa parte. Então, aqui dentro da autoanálise, a gente vai verificar quais são essas métricas, o objetivo, assim, desse mês que a gente quer alcançar. A gente aplica, então, durante um mês, e aí no final desse mês a gente faz, novamente, uma análise dessas métricas para ver aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. Então, o intuito desse livro é você repetir esse processo todos os meses. A gente vai falar sobre o público-alvo, então, quem são essas pessoas que você quer alcançar, se você está alcançando essas pessoas ou não, se de alguma forma a sua comunicação ela está atraindo um outro tipo de público. A gente vai falar sobre copywriting, que é a parte do texto persuasivo, tudo aquilo que é textual que você vai criar, precisa ter uma intenção por trás, um objetivo, uma estratégia. E aí a gente fala um pouco mais sobre isso aqui. Depois a gente entra em gatilhos mentais, palavras de impacto, tom de voz e posicionamento, linhas editoriais, então como que você vai criar esses temas que você vai falar dentro do seu perfil. E aí a gente parte então para o calendário editorial. E aí, criando esse calendário editorial, a gente tem nas mãos um planejamento mensal pronto para ser executado.
Aqui dentro ainda dessa parte conceitual, entra um pouco para falar sobre o branding. Então, o que que é esse universo da marca que você precisa criar, caso você ainda não tenha. E identidade visual, para que você comece, então, a estruturar quais são as cores do seu perfil, qual é a tipografia que você vai utilizar, o que que é isso. Você ainda não tem uma identidade visual, como que você pode, né, criar minimamente ali para que você consiga começar, então, essa produção de conteúdo. Na parte 2, a gente fala mais sobre a prática. Então, a gente vai colocar essas ideias que a gente planejou em ação. E aí a gente parte, então, né, para as modificações de fato no perfil. Então, a gente vai estruturar qual que vai ser a sua biografia, o que que é importante ter ali dentro. Quais são esses princípios do design, se você não tem nenhum conhecimento sobre criação de arte, aqui dentro você vai entender um pouco mais. E aí, independente da plataforma que você for aplicar, você consegue aplicar esses princípios do design. Entendendo isso, você aplica em qualquer lugar. Quais são essas proporções do design para as redes sociais? E explico ali dentro, né, específico dentro dos aplicativos sobre Canva, CapCut, ChatGPT. Esses três aqui eu entrego para você quase que pronto. Não o conteúdo em si, claro, né? Posts simples, posts carrosséis, Reels, como que você vai clicar aqui dentro do e-book para poder acessar. Uli, tudo bem, você está aqui dando uma aula sobre e-book e tal, não sei o quê, mas como que eu faço para ter acesso a esse e-book? Vou deixar dentro aqui da legenda na descrição do vídeo, para vocês, caso vocês queiram adquirir o e-book, tá bom? Clicando lá dentro, vocês vão ter acesso a esses modelos prontos para vocês aplicarem. Lá no ChatGPT, por exemplo, eu entrego vários prompts para vocês simplesmente darem um Ctrl+C e Ctrl+V dentro do ChatGPT para poder aplicar isso na prática, tá bom? E ter ali ideias de conteúdo e tudo mais. Reels, Stories, Lives, entrego para você um checklist do que você precisa para essas ferramentas, né? Ali dentro do Instagram. E também uma caixa de ideias para nunca faltar conteúdo. Sério, não tem como você não ter uma ideia de conteúdo a partir aqui dentro da caixa das ideias. A parte 3 já é uma análise desses dados e uma parte mais organizacional. Então, aqui a gente vai planejar, executar e no final analisar. E aí eu te ensino como que a gente faz essa análise, né, do seu perfil e como que você pode, por exemplo, agendar uma publicação no Instagram. A parte da organização que eu acho que é o que é a chave. É a chave. Se você tem essa parte da organização bem feita, para você ter o restante, vai ser muito mais tranquilo. Porque você consegue olhar para o seu planejamento e colocar seu planejamento em prática. Tem uma coisa que, para mim, me trava muito com essa parte de criação de conteúdo, e não é a parte de organização. Eu posso até pecar na parte de execução, porque eu planejo, mas eu não executo, por outras questões, como, por exemplo, travas, bloqueios, julgamentos, auto-julgamento, né? Isso entra dentro de uma outra parte que a gente também pode conversar aqui dentro das aulas, tá bom? E depois eu trago ali as considerações finais para a gente fechar esse livro. Seja muito bem-vindo a esse grande desafio, que é o guia, feito especialmente para vocês, novos empreendedores. Não só novos empreendedores, só que eu boto aqui novos, porque são pessoas que estão aqui iniciando essa parte de criação de conteúdo dentro do Instagram. Pode servir para vocês, pode ser para você que é intraempreendedor, que está dentro de uma empresa e quer aprender um pouco mais sobre essa ferramenta também. E que quer iniciar ali estratégias de marketing no Instagram, a fim de alavancar o seu negócio. Aqui eu vou te mostrar o caminho das pedras para poder criar e gerir um perfil que vai te trazer resultados reais. Quando eu falo resultados reais, eu não estou falando de resultado de que as pessoas vendem, né? Os gurus da internet, do marketing. É, eu não estou falando desse tipo de venda, porque você está começando agora. Essa parte de criação de conteúdo, você precisa ter em mente que isso é a longo prazo. Não é uma coisa rápida que daqui 3 meses vai te trazer muito resultado. Não é. Pense o seguinte, o Instagram ele é um meio de comunicação com os seus clientes. Assim como tem, por exemplo, o presencial, né? A comunicação presencial que acontece, existe também várias vias online, não só o Instagram, como o WhatsApp, o site, enfim, tem vários ali pontos de contato que você tem com o seu cliente. O Instagram, ele é um desses. E aí, você consegue ter resultados ali dentro? Sim, consegue. Mas você precisa alinhar essa expectativa com a sua entrega. Então, se eu consigo dedicar muito tempo, provavelmente eu vou ter um resultado muito melhor. Se eu não consigo dedicar tanto tempo, eu não vou ter o mesmo resultado. Mas são resultados reais, que você consegue visualizar isso palpável, né, para você
e crescendo. A partir do momento que você, tipo, nossa, agora eu tô num momento mais interessante, melhor financeiramente, mais legal e tal, eu já consigo delegar a parte de criação de conteúdo para uma empresa. Perfeito! Chegou o momento, então, de passar esse bastão. Isso vai ser só uma das etapas, né, para você ir crescendo dentro do seu negócio e dentro desses meios de comunicação. E eu falo muito para você não apostar as fichas somente no Instagram. Mas é isso, se você quer criar conteúdo, você precisa aplicar isso daqui que o guia te traz. Uli, se eu quiser aplicar também dentro de outros aplicativos, perfeito, você pode fazer isso, pode e deve fazer isso, tá? Então, por exemplo, ali dentro do calendário editorial, tudo que eu fizer de gravação de vídeo pro Reels, eu quero postar no TikTok também. Ótimo, teste. Faça isso. Eu boto aqui o Instagram porque eu vou trazer de fato ali ferramentas um pouco, né, mais específicas do Instagram. Mas é amplo, assim, é abrangente essas possibilidades. Eu coloco aqui esse desafio de 30 dias para que vocês consigam iniciar o planejamento, executar o planejamento e fechar com essa análise. E a cada página você vai aprender e colocar em prática ações que fazem a diferença. Ações que eu sei que vai estar ali no seu dia a dia. O livro inteiro eu escrevi de uma forma como se eu estivesse conversando com os meus mentorados. A ideia é um pouco essa, assim, trazer essa aproximação para que surjam insights a partir ali de algumas colocações que eu faço no livro, né? O segredo é arregaçar as mangas, experimentar, ajustando o que for preciso até chegar lá. Criando esse conteúdo aqui, eu tô colocando também em prática parte aí do meu planejamento. E aí, chegar lá. Uli, lá onde? O lá é você quem decide. As possibilidades com o marketing digital são imensas. Então, se você colocou uma meta, alcançou essa meta, já escreve a próxima meta e assim vai. Para você ir sempre nessa escadinha avançando nessa parte não só da criação de conteúdo, né? Mas é isso, tudo que o marketing digital pode te oferecer. O segredo é começar, minha gente. Então, só bora, vamos junto. E aí, preparado para poder começar? Coloquei aqui no final. Lembre-se, só depende de você. Sem pressão, hein? Você tá no comando. Porque, de fato, eu não posso ir lá e fazer isso por você. A não ser que você contrate nossos serviços, que também tem essa possibilidade, tá, gente? Se você quiser conhecer um pouco mais, vou deixar aqui na descrição também. Mas é importante que você entenda que você precisa colocar isso em prática. Você precisa tirar um momento do seu dia para poder investir, então, nessa parte de criação de conteúdo, marketing e afins. O melhor jeito é sentar na bunda, planejar, planejou, senta a bunda de novo, executa, agenda essas publicações e fica livre, pelo menos por um tempo. E aí você vai ter blocos de tempo, né, dentro do seu mês, que vai ser muito melhor distribuído e que vai funcionar, porque lá na frente vai gerar esse resultado. Por quê? Porque você vai estar sendo constante. O segredo é a constância. Então, se você consegue ser frequente ali dentro do Instagram, das redes sociais no geral, né? Você consegue, então, devagarzinho, alcançando esses objetivos. Mas você precisa fazer. Aqui, né, no livro, você vai encontrar algumas etiquetas. Quando tiver essa bordinha azul, significa que é uma atividade para você colocar a mão na massa. Então, nesse momento, você vai ter que pausar. Geralmente falo para. Tem até a primeira atividade vai trazer isso. Para você colocar realmente isso dentro de um caderninho, algum lugar para você anotar, pode ser dentro de uma página, no Notion, enfim, você escolhe. Mas é para colocar, é o momento de pausa para colocar isso em ação, tá? E eu fui destacando ali partes do livro que eu considero importante. Então, tudo que você tiver vendo aí como grifado, são essas partes que eu coloquei como essenciais. Eu, enquanto estou lendo o livro, eu vou fazendo essas marcações, e aí eu já fui fazendo as próprias marcações aqui para poder te ajudar. Isso na hora da consulta pode ser maravilhoso, porque você vai estar ali olhando um pouco mais rápido o livro, né? E aí você já olha para aquela parte e fala: "Ah, é isso daqui então". Nesse sentido, tá? Um pouco mais sobre mim. Quem sou eu? Eu sou Olho de Oliveira. Eu sou atriz, produtora cultural, professora de teatro, empreendedora e CEO da Um Ponto Marketing. Hoje eu sou CEO apenas da Um Ponto Marketing, mas essa história não começa dentro dessa empresa. A minha história, né, a trajetória começou em 2020, quando eu fundei a minha primeira empresa chamada Lamar. A Lamar era uma loja de pratas e desde então eu me dediquei a estudar essa aplicação de estratégia de marketing, design, copywriting. Eu estudava muito sobre tudo isso, todo ponto ali do marketing, para poder aplicar dentro do meu próprio negócio.
Provavelmente é a mesma coisa que você está fazendo agora. Entender toda a parte de criação de conteúdo, na verdade, entender tudo sobre o meu negócio, tá ali presente em cada parte, função, me fez entender essa noção do todo, de tudo aquilo que é importante. Isso é muito legal, porque na hora que você vai delegar, você sabe como cobrar isso também de uma outra pessoa. Porque você já passou por aquilo, você já fez. É uma coisa que você, uma habilidade que você já adquiriu. Então fica muito mais fácil de você conseguir supervisionar uma outra pessoa. Quando deu 6 meses da Lamar, uma pessoa me chamou para poder perguntar se tinha alguém mexendo nas redes sociais. E aí, então, é o início da 1 Marketing. Naquela época, o que que eu fazia? Durante a manhã, eu aplicava tudo aquilo que eu aprendia, e durante a parte da tarde, eu estudava sobre marketing. Eu estudava sobre empreendedorismo, no geral, que eu acho que é uma parte fundamental. Quero que tenha uma aula sobre isso aqui, porque as pessoas, elas não têm ideia de que elas podem empreender dentro de uma outra empresa. Isso pode ser um caminho muito mais fácil, tá? Inclusive para poder ganhar dinheiro, do que você abrir sua própria empresa, porque nem sempre a gente tem uma estrutura emocional para poder abrir nossa própria empresa. Enfim, fui estudando sobre empreendedorismo, fui estudando sobre cada pontozinho da criação de conteúdo, sobre marketing e tudo mais. Isso me deu base para que, quando eu pegasse um cliente, né, do marketing, eu conseguisse aplicar essas mesmas estratégias para eles também. E como que uma atriz foi virar uma dona de agência? Por incrível que pareça, eu achava que isso era a coisa mais incomum do mundo. Sofri anos pensando que eu estava tipo assim, meu Deus, eu tô indo para uma área completamente diferente. E aí eu descobri que vários amigos atores já trabalham com marketing há muito tempo. Geralmente mais no off. E aí um dos diferenciais assim que eu agora, né, estou colocando mais a minha cara para poder unir esses dois universos. Uma coisa assim bem interessante é que isso também traz o meu diferencial para a agência de marketing. Porque o meu olhar, ele é um pouco mais criativo. Ele não é aquele marketing tão publicitário. Eu tenho experiência muito mais, inclusive, como atriz dentro dessa parte do que dentro aqui da agência de marketing. Mas é claro que isso está dentro dos nossos planos e a gente quer chegar lá. Esse talvez seja o nosso próximo lá. Mas é isso. Eu consigo trazer essa autenticidade dos nossos clientes à flor da pele. Ninguém tem mais propriedade para falar do seu negócio quanto você. Então, aproveita isso, porque é nesse início que você consegue colocar a sua autenticidade ali, nesse meio de comunicação dentro do Instagram. Quanto fora dele. Essa parte também é super importante. Por quê? Nem sempre, resumido apenas aqui dentro da internet, você vai ter o resultado que você almeja. Às vezes você precisa também investir no presencial, principalmente dentro dessa parte de networking, mas também em marketing offline. É, precisa pensar um pouco nisso. Eu falo isso porque o presencial está voltando com toda a força. É isso. Muitas empresas que estavam completamente home office estão voltando para a vida completamente no presencial. E como que seu negócio pode se adaptar a isso? E se seu negócio é completamente no presencial, como que você pode trazer, aproximar isso que acontece no dia a dia para a internet? Que aí você consegue, né, falar sobre esse ambiente digital e também fora dele. No Ponto Marketing, a gente acredita nessa humanização das relações digitais. E quando eu falo isso, nessa parte de humanização, é de fato pensar que somos pessoas atrás dessas telas. Entendendo que computadores e celulares são ferramentas poderosas, mas sempre a serviço das pessoas, e não o contrário. Não são as pessoas que estão a serviço do celular e do computador ou da internet. Não é isso, tá? São essas ferramentas que estão a nosso serviço. E isso precisa estar muito claro, sim, para a gente manter, principalmente a nossa saúde mental, ao falar sobre trabalhar na internet. E eu falo isso porque você pode estar começando sua jornada agora, mas para quem já está, né, por exemplo, há 5 anos nessa parte, vendo a criação de conteúdo, fazer efeito e tudo mais, é um tempo longo para a gente poder parar para pensar e colher resultados. Mas é isso, faz parte. Por quê? Porque essas ferramentas estão a nosso serviço. Se eu quero virar o escravo da internet para poder fazer 5 vídeos por dia para poder postar, perfeito. Isso vai te trazer resultado. Com certeza vai te trazer resultado. Mas é isso. Até que ponto isso vai ser saudável para você? Então é nesse ponto de humanização que a gente frisa bastante.
Trabalhamos com estratégias que se encaixam na realidade de cada cliente, sempre respeitando o tempo e o ritmo de cada um. Não é toda pessoa que vai ter facilidade para poder gravar vídeo. Se você tem, ótimo, maravilha, usa isso a seu favor. E mesmo assim você vai encontrar dificuldade no caminho. Normal. Sempre vai ter essa parte de dificuldade, né? Em algum ponto. Se não em gravar, às vezes não fazer a parte do design. Se não na parte do design, às vezes na parte de escrever o texto. Mas você precisa encontrar ferramentas para poder te ajudar nesse processo. E pensar realmente assim na sua realidade, tá? Não é o que eu tô falando aqui que você pode fazer. Pensa assim, tá? O que que eu posso fazer e o que que é possível pra mim, pra eu não desistir, pensando que isso é a longo prazo, que nem atividade física, que nem um hábito que você precisa criar. Não tem como. Se a sua empresa não começar a se comunicar com os seus clientes, pacientes, dentro da internet hoje, em algum momento, daqui até o restante da sua vida, você vai precisar. Porque senão você vai estar perdendo ali uma chance ali de um meio de comunicação para poder ampliar a sua rede. Em algum momento você vai se deparar com essa realidade. Estamos aqui para poder colaborar no desenvolvimento de estratégias personalizadas e de alta qualidade que tragam resultados reais para o seu negócio. É isso, essa parte da introdução. O primeiro ponto aqui, a parte 1, construindo o conceito. Eu vou pausar aqui a nossa primeira aula, porque eu acho que eu já falei bastante para um primeiro vídeo, mas a gente continua então esse processo na parte 1. Pode ser? Te encontro na aula 2. Beijos, obrigada. Que seja um início para nós, para mim e para vocês também. Tô feliz de estar fazendo isso e de colocando isso no mundo. Aguardo o feedback de vocês. Um beijo e até mais.